Fala galera, hoje a ideia é falar sobre trabalho de treinador em seleção. Então eu já começaria com uma pergunta para você: quais foram os melhores trabalhos nessa década em seleções? Destacaria Vicente Del Bosque na Espanha, Joachim Löw na Alemanha, apesar da Copa de 2018, Didier Deschamps pelo título mundial, dá para falar do Zlatko Dalic pelo que fez com a Croácia, o Sampaoli pelo que fez com o Chile, se a gente olhar para o ciclo, Copa América, Copa de 2014 também. Mas eu acrescentaria nessa lista certamente o Carlos Queiroz pelo que fez com a seleção do Irã. Foram 8 anos praticamente de trabalho e de resultados bastante expressivos também do treinador que agora assume a seleção da Colômbia. E é curioso ver a trajetória dele nas seleções, ou na carreira, né? Porque ele teve um princípio de auxiliar do Ferguson no Manchester United, ou seja, ele sempre esteve acostumado a trabalhar com grandes jogadores, primeiro no Manchester United, depois tentando a carreira de treinador no Real Madrid, mas num momento conturbado, era um momento problemático do Real Madrid numa transição ali depois do Vicente Del Bosque, no período dos Galácticos, então eram muitas estrelas, mas o elenco não tinha nenhum equilíbrio na montagem de time, ele acabou não dando certo. Depois, com a seleção portuguesa, treinou bons jogadores também. E é curioso que para um treinador que trabalhou com tantas estrelas do futebol mundial, talvez até hoje o grande trabalho, para mim certamente, da carreira dele tenha sido com o Irã, que ele conseguiu transformar em uma potência do futebol continental, apesar de não ter conseguido um título, né, ficou faltando um título que coroaria esse brilhante trabalho, mas a consistência, a regularidade, a identidade definida que o Irã assumiu nesses ciclos aí, nesse ciclo de 2 Copas, né, conseguindo inclusive pela primeira vez na história ir a 2 Copas do Mundo consecutivas, 2014 e 2018, isso tudo faz para mim com que o trabalho dele mereça muito reconhecimento. E um trabalho com essa identidade, organização, tática, comportamento em campo, é um time muito disciplinado e que sabia exatamente como tentaria lidar com adversários mais fortes. A Copa do Mundo é um exemplo disso. Em 2014 era um time que ainda não tinha muitos recursos ofensivos, era um time que até tinha alguns jogadores com experiência no futebol europeu, mas nada badalados, tem Muriane, Kunan, Shojaei, para citar alguns, Dejagá, que tinha tido uma passagem importante também na Alemanha, mas era um time que não tinha muita saída de defesa para o ataque. Mesmo assim, deu trabalho. A Argentina que o diga, sofreu contra o Irã na Copa de 2014 para furar aquele bloqueio. Em 2018, já era o fim de um trabalho que teve uma reformulação e um aprimoramento muito bom na parte ofensiva, com o surgimento de algumas boas peças. O Asmun, que cresceu no futebol russo, inclusive, virou a referência desse ataque. O Jahan Baksh, que fez grande temporada na Holanda antes de se transferir para a Premier League também. Outros jogadores que conseguiram ganhar espaço, o Taremi, o Godos, jogadores que viraram alternativas ofensivas, além de, por exemplo, um Exatolari, que virou a grande sacada do último ano de preparação antes da Copa do Mundo, foi o crescimento desse jovem volante, que fez falta na Copa da Ásia, inclusive, em 2019. De qualquer forma, num grupo que tinha Espanha, Portugal e Marrocos, para mim o melhor grupo da Copa do Mundo, o Irã foi competitivo em todos os jogos, com a sua característica, fazendo o jogo que tinha como proposta. Aí tem um mérito bastante grande. Na Copa da Ásia poderia ter ido adiante, de qualquer jeito chegou uma semifinal que não conquistava desde 2004, não quebrou o jejum de título, né? Desde o Tri, que terminou em 76, o Irã não é campeão continental, mas poderia, e foi o time mais forte da Ásia, pelo menos nesses últimos 3, 4 anos. Na reta final do ciclo para 2018 e também era o time mais forte da Copa da Ásia em 2019, acabou não conseguindo chegar ao título, méritos, obviamente, para o Catar. A gente até falou sobre ele aqui sobre o título do Catar aqui no canal também. Mas e agora? Quais serão esses próximos passos? Né? Aí está a grande curiosidade. Porque o Carlos Queiroz acabou se consolidando como um técnico de ideias, em alguns momentos até mais defensivas, mas nem acho que ele deva carregar esse rótulo, e sim de um treinador capaz de montar times competitivos, tentar mudar e se adaptar às culturas e ao futebol local de cada país, mas tentando mudar a mentalidade. No Irã ele chegou a dar entrevistas muito legais, algumas frases marcantes, por exemplo, quando ele diz antes da Copa do Mundo de 2018 que o Irã tinha duas alternativas, vencer ou aprender. Era muito por aí. Seria uma experiência para enriquecer um futebol que ele gostaria de deixar um legado. O que vai acontecer agora no Irã? Difícil saber, difícil prever, porque a saída dele traz um baque muito grande. Mas hoje é uma seleção extremamente estruturada. Não se sabe para quanto tempo e por quanto tempo dura essa estrutura, essa organização sem o seu comandante. Mas e na Colômbia? Ele vai ter jogadores de mais recursos técnicos. Ele vai trabalhar com bons jogadores acostumados a ligas europeias fortes
e ele vai poder, claro, com uma cobrança muito maior também, com uma exigência muito maior, ele vai poder voltar a mostrar o seu trabalho numa prateleira acima no futebol mundial. Essa para mim é uma das grandes curiosidades, até pensando em Copa América, por mais que seja um pouco cruel e injusto já querer cobrar alguma coisa dessa identidade na Copa América, porque vai ser muito início de trabalho, já vai ser um dos tópicos legais para prestar atenção. Eu no primeiro momento até pensei, talvez estejam trocados os técnicos, né? Porque o Osório, que estava no mercado depois de sair do México, era um encaixe muito bom com a seleção colombiana, que era um sonho dele, até pelo histórico de filosofia ofensiva da Colômbia e tudo mais. E o Carlos Queiroz seria um encaixe bem interessante para o Paraguai, que acabou sendo a seleção que o Osório assumiu e vai ter uma mudança radical de perfil por lá, o que também vai ser legal de acompanhar o andamento. Mas enfim, agora a questão é esperar para ver como o Carlos Queiroz vai se adaptar a outros jogadores, que tipo de futebol, de estrutura tática ele vai tentar oferecer e se vai conseguir transformar a seleção colombiana em mais competitiva. E quando eu falo competitiva, não é por falta de nível técnico. Nível técnico a Colômbia tem, com bons jogadores em diversas funções e faixas e setores do campo. A questão para a Colômbia é, a reta final do ciclo com o Pekerman já apresentou uma queda. Chega a Copa do Mundo de 2018 já meio que caindo. Para mim foi uma das decepções da Copa do Mundo, inclusive, porque tinha jogador, tinha elenco, tinha capacidade para mais. Talvez o Carlos Queiroz seja um cara interessante para tentar reerguer e reaproveitar uma geração que já apresentou ótimo nível nessa década. A Copa de 2014 é um exemplo disso. E também trabalhando com jogadores de melhor recurso. Como que ele vai tentar utilizar o Rames, o Quinteiro, que é um jogador extremamente interessante do ponto de vista de qualidade de passe, de tentar abrir espaços. Vai ser uma Colômbia mais parecida com o Irã do começo, tentando se defender como prioridade para tentar aproveitar depois os espaços? Ou vai ser uma Colômbia querendo ditar ritmo dos jogos, como já foi o Irã na Copa da Ásia em 2019? Porque uma coisa era o Irã na Copa do Mundo contra adversários melhores, outra coisa era o Irã num cenário continental em que ele tem mais qualidade e até responsabilidade. Foi um time que chegou a apresentar um bom futebol de posse de bola, de movimentação. Também é um estágio importante para lembrar da reta final do ciclo dele no Irã. Enfim, fica essa curiosidade para ver. O fato é que essa história, esse ciclo de 8 anos do Carlos Queiroz merece ser lembrado e até exaltado, porque foi de fato um dos grandes trabalhos dos últimos anos no futebol de seleções, apesar de não receber o mesmo destaque, claro, de outras seleções mais badaladas. Então participe com a gente do vídeo, mande aí nos comentários sugestões de outros temas, de outros treinadores de sucesso nessa última década no futebol de seleções e, claro, se inscreva também, além do like no vídeo, conto com a inscrição de você no canal. Um abraço, até a próxima.